Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo e aqui estamos em mais um vídeo para explicar várias coisas novamente. As clifotes que são dominadas por cacodæmons, que a maioria do esoterismo tradicional atribui os Sheidins, os demônios, né, do judaísmo, né, não somente Sheidin, porque Sheidin é um tipo específico de demônio, e demônios do judaísmo em si, como cacodæmons. Mas isso não se sustenta porque eles são espíritos neutros. Eles não são espíritos puramente caóticos. E eles não são associados às clifotes. Existe a tradição clifótica dessas entidades, dessa ordem, dessa hierarquia, mas a verdadeira hierarquia das clifotes, da árvore da morte, ela não tem ordens. Tipo, é uma esfera de Lilith, não tem uma ordem de demônios associados a ela, ou de deuses, né? Que seriam os cacodæmons. Não tem, mas eles são os habitantes das clifotes, cacodæmons, e eles estão nos 22 túneis de Sete, que são os caminhos das clifotes de uma esfera para outra, e estão nos véus transclifóticos, imagino. E separa a cabala que está com Sheidins dos cacodæmons aqui, porque não é a mesma coisa. E esse reino é um reino das trevas maior que habita tanto a Gatodaimons quanto a Cacodæmons. Eu não acredito em anjos, eu acredito em espíritos bons, espíritos maus. Eu sigo mais essa designação. Mais espíritos do bem e do mal no reino de trevas maior, porque todos os Agathodæmons são anjos do Demiurgo. E o Demiurgo em si, ele é visto como alguns gnósticos como uma personificação da morte. E ele não é uma entidade boa. E visto que esses Agathodæmons só são mais tranquilos de lidar numa invocação. Mas eles não são os soberanos cósmicos, né? Na verdade, soberanos, né? Anticósmicos, né? Que são os Sheidins. E existe 4 categorias de demônios no judaísmo. Os Sheidins são os demônios femininos, os Mazikim, que são os demônios masculinos,
os Rinim, que são os filhos de Lilith, e os Hurim, que são os filhos dos demônios. Eles habitam basicamente o Sheol e também o não sei a pronúncia certa do céu, é o sexto céu do plano sensual do Sansara. Do plano sensual do Sansara, o sexto céu. Eles habitam lá. Os que não vieram para a Terra e fizeram, né, aquela atrocidade do dilúvio. E basicamente são os Agathodaimons, eles são arcontes desse tal demiurgo, né? Que é conhecido como Enki na Suméria. E a diferença em si, né, entre o Samael e Satanás, né? A diferença em si é que um é um Mazikin, né, o Samael, né, e outro é um deus, né, é o Arimã, é o Anu, o rei dos espíritos dos demônios. E eu me vejo essa divindade Arimã como não sendo cultuada por mim, porque ela representa uma força destrutiva da natureza, né? Caótica, das clifotes, das impurezas, do mal. E ambos, no zoratrismo, eu não acredito, eu antes era zoratrista, era no sincretismo aqui, mas depois eu percebi que a Ahura Mazda também é o Enki, é o demiurgo. E basicamente os dois estão aliados, tanto o Anu quanto o Enki. E essa é a história não contada da Bíblia. Não se conta da história dos Anunnakis, da criação dos seres humanos, que foi, né, a partir do barro. Mas não se cita na Bíblia que Deus criou outras espécimes.
mesmo nós sabemos que existem outras espécies sim. E quero ver o que eu falo mais. Foi a cabala tradicional contemporânea que assimilou os Sheidins com as Clifotes, mas eles não pertencem a elas. Ele pertence ao reino das trevas do Arimã, que junto com as Sefirotes, eles formam um reino de trevas, de espíritos maus e bons, coordenando o mundo material. E o Demiurgo vendo aqui como sendo o filho, né? O filho de Anu. Mas basicamente no Jardim do Éden, eu creio que como Deus, esse Deus que nós conhecemos não é o verdadeiro Deus, ele não tem a possibilidade de dar vida à imortalidade às outras almas. Ele apenas criou o ser humano como sua imagem e semelhança. E muito estranho, né? Criou a imagem e semelhança, né? Aí veio Samael e gerou Caim e seus descendentes, que deformaram a semelhança, mas vamos dizer assim. Porque as correntes gnósticas falam que ele é a personificação da morte. E eu acredito que sim, que ele é. E basicamente é confundido bastante também os termos que eu havia falado anteriormente. Os Sheidins e os Kakudanis são confundidos muito ocasionalmente, são muito confundidos, mas eles são distintos. Por exemplo, um Sheidin é Moloch, não, Mazikin quer dizer Moloch, é um Cacodaimon Amprodias, um Cacodaimon Pazuzu. E todas esses Cacodaimons, eles pertencem às 10 esferas das Clifotes.
Eles compõem o reino das trevas. O reino do mal, né? Dentro de um reino das trevas maior, onde está o reino do bem, onde é governado pela ordem, né? Ordem que o Demiurgo impõe. E esses seres Sheidins, eles são imortais, e os Cacoddaimons, eles representam a mortalidade, né? Podemos ver assim nesse dualismo, né? É um ser que pode ser destruído, um Cacoddaimon. Não são todas as forças, né, das sombras, né, porque é muito visto, comparado os Sheidins como seres maus, por serem chamados de demônios, mas eles são chamados de demônios, questão que eles são espíritos. Demônios vem de daimon, que significa espírito. E eles ocupam esse lugar. E é muito difícil de achar, o culto realmente é oculto, né? É muito difícil de achar na internet artigos, né, que falam mais sobre as clifotes, né? Sobre os Cacoddaimons. Né? Só para estudos. Eles são as cascas ou impurezas. Basicamente as forças do mal. E eu acredito nos espíritos do bem? Não. Eu acredito que os espíritos do bem estão nesse reino de trevas comandado pelo Demiurgo, onde ele comanda as Sefirotes. Já o diabo, ele comanda os Clifotes. Mas a manifestação da existência negativa, que é a parte divina da árvore da vida,
da pureza é as Sefirotes. Os Sheidins, eles não ficam nem na árvore da árvore das Sefirotes, nem da árvore da morte. Eles são restringidos a magia, a magia convencional. E também também tem os Seirins, mas esse seria de acordo com um Sheidin também, agrupados, eu agrupo eles em um mesmo grupo. E quem acredita que seja a geradora dos Sheidins Mazikin, seja Tiamat Kingu, os seus monstros que foram feitos para batalhar contra os deuses mais jovens, que seriam os Kakodaimons. Ou os Défos. Os filhos de Anuiki, tanto os Anunnaki, quanto os Igigi, quanto os Udug. Então dá para ver nesse canal que eu não sigo uma linha teológica de anjos e demônios, né? Anjos e demônios, anjos e anjos caídos. Eu não acredito em anjos caídos. Eu acredito que eles não foram anjos, que eles foram criaturas a parte da criação. Os demônios, que pode se ver assim com uma tradução em espíritos, que é neutro. Mas eles têm características duais, eles podem agir tanto por bem, tanto por mal. Mas, como muitos sabem, o próximo Aeon, o Aeon eterno, né, infinito, né, muito grande, que vai fazer diluir o cosmos em um void causal novamente. Onde todos podemos criar a própria realidade.
Segundo o que citam, é isso. Viver eternamente no caos. Enfim, é isso. Deus vazando e tchau.